do manejo também existe ciência por trás, né? Então existe um estilo de conduta específico que leva o profissional a ter uma interação aumentada com essas crianças. Existem estudos que apontam que um direcionamento parcial, né? um compartilhar ali, tem termos específicos, direcionamento de tópico, diretividade, intrusividade, para que você se relacione com essa criança de uma determinada forma, nessa avaliação, com esses brinquedos, com a estrutura, lá dentro do fluxograma, de todo o processo desses pais dentro da nossa avaliação, só que de um jeito específico. Só que sem a estrutura e a antecipação, vocês não vão conseguir fazer isso. E aí o problema vai cair lá no final, na análise na conduta, quando você não vai conseguir ter o resultado, você não vai conseguir analisar nada, porque a gente só analisa dados. E se você não fez a estrutura e a antecipação, se você não conseguiu manejar o comportamento da criança, e aí eu tô falando de tudo, né? Eu tô falando, por exemplo, uma criança que é muito pequena e aí o pai diz assim, ela não entra, ela fica chorando porque você foi lá e deu muita demanda, virou a profissional animadora do buffet infantil. Aí a criança já desregulou. Você não conseguiu avaliar nada, porque tem um monte de coisa para avaliar, que você vai aprender lá na fundamentação teórica. Aí você manda a cartinha pro psiquiatra, a avaliação em conduta, porque a criança não é testável. Ou então, tem que entrar junto com o pai na sala, porque a criança não entra sozinha. Aí você tá inseguro porque você não sabe o que fazer, né? Você só sabe ter uma caixa lúdica, deixar lá e ficar observando a criança. E aí você não bota o pai pra dentro da sala porque você tá inseguro, não sabe o que fazer. Ou então bota a criança pra dentro da sala, a criança fica mexendo lá nos brinquedos e você fica conversando com o pai, enquanto a criança tá mexendo nos brinquedos. Também, que dados que você vai ter pra avaliar, né? Não vai ter dado nenhum, seu relatório vai ficar pobre e você não vai chegar a conclusão nenhuma, e são aqueles diagnósticos que se arrastam, que os pais dizem assim, ninguém fecha o diagnóstico, né? Os profissionais não conseguem fechar o diagnóstico, ninguém diz o que meu filho tem. Os profissionais não têm segurança porque eles não têm essa sistematização, desde a entrada do pai até a saída, né? Depois do manejo, do estudo do manejo, que é o que você vai fazer com essa criança, com essa estrutura e essa antecipação, é o olhar treinado, né? O olhar treinado a gente consegue fazendo ou através da experiência do outro. Ontem teve uma pergunta muito interessante, que foi assim, como fazer para ter o olhar treinado se eu não tenho paciente? Né? Você pode fazer isso através da experiência do outro, acompanhando casos dos seus colegas. A gente tem um grupo que a gente tá todo o tempo estudando, então como que a gente aqui faz para aprender e não parar de aprender? Todo mundo participa de todos os casos. As discussões são sempre coletivas, tem os responsáveis, mas enfim, lá no curso a gente ensina, a gente grava todas as sessões, os pais autorizam, enfim, isso tem um motivo técnico. Mas isso também contribui para o olhar treinado. A equipe está sempre treinada, todo mundo sabe de tudo. Diagnósticos fechados para TEA, para transtorno da comunicação social, para transtornos do movimento estereotipado, para TDAH, os diagnósticos diferenciais, TEA-UMI. Então está todo mundo o tempo todo se atualizando, porque todo mundo participa. Porque todo mundo da equipe multi capacitada no sistema de avaliação padronizada, porque aqui nós temos profissionais que não fazem avaliação multi, e depois a gente vai conversar sobre isso, né? Não fazem avaliação diagnóstica do autismo, porque não tem a capacitação, né? Apesar de muito experientes, apesar de fazer intervenção, apesar de avaliar crianças, mas aqui não fazem porque a gente coloca como pré-requisito esse selinho de estar treinado aí no sistema de avaliação padronizada do TEA. Então você pode aprender com a experiência do outro, né? Orientação, supervisão. Lá no sistema também a gente tem 12 meses que vocês podem tirar dúvida pela plataforma. Não é supervisão, porque a supervisão você vai ter alguém responsável pelo caso junto com você. E aí é diferente, mas eu respondo pessoalmente todas as dúvidas que me colocam lá durante 12 meses. E dúvidas bem específicas mesmo, pode ser uma dúvida do seu caso, desde que você esteja usando todos os protocolos, né? Porque também não dá. A pessoa vai, compra o curso do sistema, né? Não fez nenhuma aula e joga lá um caso. Mas calma, você fez os protocolos?
faz o curso, faz os protocolos e a gente vai discutindo o caso com base no que você for fazer.